Quem nunca teve um vizinho barulhento? Aquele sujeito incômodo. Quem nunca teve um vizinho criador de cachorro latidor? Quem nunca morou num prédio que o ambiente coletivo é uma bagunça, que deu aquela vontade de mudar, aquele sonho da casa desmoronado por causa da vizinhança? Eu já passei por isso. Algumas vezes eu já cheguei ao ponto de mudar do meu prédio, porque no prédio em frente havia um pássaro que às 5h30 da manhã berrava, literalmente berrava, bem alto, incomodando toda a vizinhança. Tem solução? Tem solução, desde que você saia da zona da inércia, da acomodação. Não adianta pensar em matar o seu vizinho, porque a pena é de reclusão de 6 anos a 20 anos em regime inicial fechado. Existem algumas regras do direito civil que podem resolver a situação se você, repito, sair da inércia. Vamos lá, eu sou o professor Flávio Grutti, eu sou advogado em Brasília, sou professor de Direito Civil e Processo Civil e o meu objetivo é soltar aqui no meu canal algumas dicas de direito civil, mas de uma maneira bem light, sem aquela sisudez dos juristas, para que todo mundo consiga compreender o que pode ser feito numa situação adversa como essa. E vamos aqui para o nosso passo inicial, tratando do direito de vizinhança. Daí, 2 artigos do Código Civil são extremamente importantes para que você os conheça. Vamos lá? O primeiro artigo é o 1277. O artigo 1277 do Código Civil traz os 3 S's, eu estou falando da letra S, que podem mudar a sua vida diante de uma circunstância assim tão ruim para a moradia. Afinal, todo mundo tem direito ao descanso, todo mundo tem o direito de curtir a própria casa, o próprio lar, todo mundo tem o direito de ter uma recuperação física e emocional, de curtir a família. E muitas vezes isso é prejudicado pelo uso anormal da propriedade. Então, atenção, bem forte, atenção nesse artigo. Ele traz os 3 S's mais importantes do direito de vizinhança. Quais sejam? Direito ao sossego, direito à segurança e direito à saúde. Os 3 S's. E mais, o próximo artigo que todo mundo tem que ter na mente é o 1279. Olha que interessante. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou a sua eliminação. Então, nós vamos ver como que isso pode ser feito, mais lógico, com exemplos, porque os exemplos tornam a compreensão do direito muito mais fácil. Então, vamos lá. Vizinhança barulhenta. Eu coloquei aqui 4 tópicos que são os que mais chegam para mim a título de consulta ou de causas. Som alto em festas, latidos de cães, barulhos intermitentes ou frequentes das crianças nas áreas comuns coletivas e as relações sexuais barulhentas no meio da madrugada. Pasmem, mas isso é uma fonte inesgotável de conflitos. A questão relacionada ao som. Tem-se hoje uma ideia errada de que até às 22 horas pode-se fazer o que bem entender a título de volume. Por exemplo, você pode escutar som alto, você pode fazer uma festa com som bem alto e muitas gritarias na churrasqueira do ambiente coletivo. Você pode, por exemplo, treinar um instrumento musical a tarde toda, a exemplo de bateria, a exemplo de saxofone ou guitarra, tudo isso com aquela pseudo-defesa ou pseudo-justificativa de que até às 10 horas da noite o barulho é livre e ninguém pode reclamar. Só que não é assim não, viu? Porque todos têm direito ao sossego. A perturbação sonora é um elemento que tira alguém
do sossego, prejudica a saúde mental, prejudica a saúde emocional. E isso tem que ser coibido pelo direito e efetivamente é coibido. Bom, é claro que essas regras elas têm que ser aplicadas com uma dose de proporcionalidade, de razoabilidade. Imagina aquele vizinho que nunca fez nenhum barulho e naquele dia que ele está comemorando, por exemplo, 50 anos de idade, vem muitas pessoas e o barulho fica um pouco excessivo. Aí é claro que você tem que ter um mecanismo de freios e contrapesos para também não se tornar um vizinho chato. Mas se for frequente, mesmo que seja intermitente e for muito excessivo, daí o direito, te asseguro, o direito a ter sossego, certo? Muita atenção nisso. Outro ponto bem interessante, latidos de cães. Aqui tem uma controvérsia muito grande sobre a criação de animais em condomínios prediais verticais. E aqui eu chamo a atenção para um ponto bem interessante. Às vezes existe um conflito entre as regras das convenções coletivas ou do regimento interno. O regimento interno normalmente traça aquelas regras básicas. As convenções coletivas, elas descem a pormenores, tratam mais das minúcias. E às vezes há autorização para criação de animais de pequeno porte. Às vezes há uma vedação total. E todas as vezes que nós acionamos os síndicos ou alguém é notificado a esse respeito, utiliza-se as regras como um argumento de defesa. Mas aí, o problema é que, por exemplo, você tem um animal de pequeno porte que seja excessivamente latidor, esse animal incomoda, tira o sossego, perturba a sua saúde mental, quiçá a sua saúde física. De repente você tem um animal de médio porte, mas que anda nas áreas coletivas sem a focinheira. Isso pode colocar em risco a segurança coletiva. Tudo isso tem a ver com o uso anormal da propriedade. Isso não pode acontecer. Então, hoje, nessa matéria de animais, por exemplo, quando tem um conflito entre a convenção coletiva e o direito de criar ou não um animal, os famosos pets, a jurisprudência tem se inclinado mais no sentido de relativizar a vedação, porque as famílias hoje são aceitas como multiespécies, englobando seres humanos e os animais, porque indispensáveis para a companhia e às vezes são até necessários para o equilíbrio mental daquele morador. Mas há de se ter, repito, um mecanismo de freio e contrapeso. Se esse animal, apesar de pequeno porte e permitido pela convenção coletiva incomodar, latir muito e latir alto, há algumas providências que podem ser tomadas. Outro, barulho das crianças nas áreas comuns, aqueles playgrounds que existem em áreas coletivas e normalmente aqueles moradores do primeiro andar, do segundo andar ficam muito incomodados. Principalmente aqueles que não têm filhos ou que os filhos já cresceram. Mas existe, nesse sentido, um medo muito grande do incomodado agir para não melindrar, para não assumir a pecha de que eventualmente não gosta de crianças. Mas se ficar quieto, não haverá sossego. E o outro ponto bem importante e muito frequente são os gemidos e os sussurros na madrugada, as relações sexuais muito altas. Como que você vai reclamar de uma situação como essa? É difícil, é sensível, às vezes dá vergonha até de você agir. Mas até aqui, o que eu quero que você tenha certeza que o direito civil tem regras para melhorar a convivência, para suavizar um pouco o seu incômodo, desde que sejam aplicadas. E aqui eu abro um parêntese. Eu não estou falando de polícia, de caso de polícia, nem de crime, porque normalmente ocorrência policial para um evento como barulho, uma situação de eventual rixa leve entre vizinhos, não são muito frequentes as apurações. Eu estou falando de remédios jurídicos de índoles administrativa junto ao condomínio e de índice cível no Poder Judiciário. Joia?
Agora vamos ver como que isso pode ser resolvido. Remédios jurídicos para resolver situações como tais. Registro no livro de ocorrências. Sim, é uma medida profilática precedente. Se você não registrar o incômodo no livro de ocorrências do seu condomínio, você não terá um marco, você não terá a prova material de que naquele dia e naquele horário você sofreu incômodos de tais ordens, ainda que sejam algumas coisas mais sensíveis, a exemplo das relações sexuais muito altas. O segundo ponto que você tem que fazer, e olha, se for dia sim, dia não, todos os fins de semana, façam os registros em todos os fins de semana, para que se tenha uma ideia de continuidade, de atos reiterados, certo? Bom, notificação pelo síndico. O síndico ele só pode agir se tiver uma provocação. Normalmente, o síndico, quando ele é acionado para tratar de questões tão sensíveis como barulho de criança, como cachorros latidores em excesso, ou até mesmo a questão das relações sexuais, eles ficam um pouquinho com receio, não querem se intrometer nisso, porque, em tese, as coisas estariam acontecendo intramuros, dentro das famílias. Mas, a partir do momento que isso se espraia, se elastece, que prejudica a coletividade, ele tem sim o dever de agir. E como que ele pode agir? Se tiver o registro no livro de ocorrências, se houver previsão legal no regimento interno ou na convenção do edifício, ou em ambos, e também a cominação. Algumas vezes tem o Instituto da Advertência, algumas vezes passa-se pelas multas e até em casos extremos o afastamento do condômino, mas aí precisa do juiz. Mas o que precisa? Repito, que você não se acomode, que você provoque. O síndico leu o livro de ocorrência e nada fez, reitera. Nada fez, faça uma notificação extrajudicial pelos correios com aviso de recebimento ou até mesmo por e-mail, desde que tenha uma prova inequívoca de que ele recebeu aquela notificação. Alguns condomínios, é uma outra ideia, têm adotado uma prática bem legal que é do termo de ajustamento de conduta. Suponhamos, exemplificando, que haja um grupo de 4, 5 crianças. Eu gosto de crianças, não me interpretem mal. Eu estou tentando visualizar o que pode estar acontecendo com você. Aquelas 5 crianças fazem um barulho frenético, acima do normal. Não que eu defenda um ambiente franciscano, que as crianças vivam como eremitas, não é nada disso. Mas às vezes perturba. Quem não tem filho e às vezes tem que trabalhar ou apenas quer descansar e fica inviabilizado esse direito ao sossego por causa do barulho excessivo, isso acontece, faz um termo de ajustamento de conduta. O síndico promove uma mediação com os pais, daí vai ser lavrada uma ata e nessa ata as cláusulas e condições para tornar aquela convivência mais tranquila, mais amenas, mais factível. Isso é importante. Agora, jamais chame a atenção de uma criança ou de um menor diretamente. Digo chamar a atenção na forma de admoestação, dando uma bronca, porque não é teu filho, não é tua filha e você pode sofrer alguma consequência. Melhor que haja por meio do síndico ou da síndica, ou se tiver contato até com os próprios genitores, porque quem tem que disciplinar filho é o genitor, é a genitora, certo? Bom, agora vamos supor que nada disso tenha dado certo, nada disso deu certo, não deu para resolver administrativamente. O que pode ser feito? Bom, aí você vai ter que partir para o Poder Judiciário. Existe uma ação chamada ação de obrigação de fazer ou ação de obrigação de não fazer, conforme o caso. Quando você ingressa com uma ação de obrigação de fazer, você vai ter que aparelhar essa ação com a prova material que você veio reunindo ao longo do tempo. Por exemplo, os registros que devem ser feitos no livro de ocorrência, a notificação ao síndico,
O termo de ajustamento de conduta, que se feito, não foi cumprido. Fotografias, gravações, uma concatenação de datas e horários. A prova de que existem aqueles animais barulhentos no apartamento ao lado, abaixo ou acima, conforme o caso, porque o juiz ele tem que ser municiado com provas materiais para que realmente acredite na sua versão e de que aquele barulho foge da razoabilidade, entende? Ele tem que ter fundamentos para que, em base à sentença, se for para julgar procedente o seu pedido. E outra solução é a prova testemunhal, mas aí você vai ter que contar com a benevolência do seu vizinho, de alguém que possa efetivamente ir até o juiz e confirmar aquela versão. Normalmente só se consegue testemunha quando aquele vizinho também se incomoda com barulho, porque ele fica um pouco raivoso. Agora, se é alguém que não tem nada a ver com a história, é muito difícil. Mas, se não tiver testemunha, tiver apenas a prova material, a exemplo de fotografias, registros e gravações, tudo bem, já está bem aparelhado. Agora, outro ponto que você pode pedir nessa ação de obrigação de fazer ou de não fazer. Você pode pedir que o juiz fixe uma pena diária por descumprimento. Essa pena diária por descumprimento é a tal da astreinte ou astrante. Eu não sei pronunciar direito o francês, mas escreve astreintes. Isso significa multa diária por descumprimento. É uma forma que o juiz utiliza para forçar aquele faltoso a cumprir aquela regra, a cumprir a determinação do juiz, sob pena de uma multa civil, sob pena de ter que pagar indenização até certo limite. E lembre-se ainda que eu tinha falado do segundo artigo, que você pode fazer cessar ou pelo menos diminuir. O que seria cessar ou diminuir, por exemplo, na hipótese do som alto? Baixar o volume, estabelecer um horário abaixo das 22 horas, quem sabe? No caso de animais muito latidores, adestrar o cão. Se o cachorro late apenas quando o dono sai, leva o cão. E se for durante as férias, que o cachorro fique num hotel destinado a pets. Isso são medidas que elas podem ser drásticas, a exemplo de retirar o animal, ou podem ser apenas para atenuar, para reduzir aquele barulho. Outro ponto, e para a gente finalizar o nosso bate-papo sobre direito de vizinhança e essas perturbações, são os danos morais. Se aquele aborrecimento causado pelo seu vizinho for muito forte, a ponto de te tirar do eixo, a ponto de ofender a sua dignidade, de ferir a sua intimidade, de te causar, eventualmente, algum mal físico, algum mal emocional, isso ultrapassa as raias do mero aborrecimento, podendo, conforme o caso, resultar em danos morais que não são muito altos. Aqui no Brasil, gira em torno de 2 a 5 mil reais. Normalmente, 3 mil reais, claro, a depender do estado em que você estiver. No Distrito Federal, é nesse patamar. E é claro que depois que esse vizinho faltoso, recalcitrante e folgado tiver que pagar uma indenização, ele vai pensar 2 vezes. Beleza? É isso que eu queria trazer para vocês sobre direito de vizinhança. Em breve, me acompanhe aqui no meu canal. Eu vou lançar alguns cursos acessíveis e muito bem fundamentados, com muitos exemplos, e vocês vão ficar sabendo. Direito civil vai ser de ponta a ponta, com muitos exemplos, repito, com jurisprudência e regras de processo civil. Até a próxima!